A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam o que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou as redes para fora. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompia. Jesus lhe disse: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na liturgia da palavra de hoje, o Cristo ressuscitado aparece aos discípulos na figura de um pedinte às margens do mar de Tiberíades, completando assim o ciclo das aparições que se dão após a ressurreição. O contexto da aparição: Pedro, ainda com o coração tomado pela dor da morte de Jesus e incerto da ressurreição, toma a iniciativa de ir pescar. A pesca simboliza a missão. Jesus havia convidado os seus discípulos a serem pescadores de gente. Porém, sem o elemento essencial, que é a certeza da ressurreição, qualquer missão é vã. Pedro se esforça para voltar à normalidade da vida, mas lhe falta algo fundamental, talvez: a crença de que Cristo de fato ressuscitou. Às vezes nós também ficamos me perguntando: que Jesus é mesmo o seu? Parece que a gente não acredita totalmente em Jesus. Ou parece que Jesus é um entre tantos outros nos quais acreditamos. Basta uma pessoa dizer o contrário do que a gente normalmente tem ouvido, a gente já fica inseguro. É necessário crescer nesta fé. No contexto aqui dessa aparição, a pesca torna-se, portanto, um fracasso.
Sem Cristo em nossa vida, todo o trabalho missionário é vazio, porque missão não é fazer coisas somente. Por isso, voltamos às vezes de redes vazias, quando Cristo não está presente em nossas ações. Em vista disso, os discípulos retornam já ao amanhecer, como aparece também no Evangelho de Lucas. Passaram a noite toda e não pescaram nada. O amanhecer, no caso aqui do Evangelho de João, tem um significado simbólico essencial. É a chegada não apenas de um novo dia, mas um novo tempo. É a razão diante do novo tempo que está em pé, às margens, esperando pelos discípulos. Eles, porém, não conseguem perceber quem está ali à espera deles. A decepção foi tamanha que eles têm dificuldade de ver Jesus ressuscitado. Até então, Jesus estava apenas à margem do mar, mas à margem da vida dos discípulos também. Jesus não pode ficar à margem da nossa vida. Ele é o centro. Por essa razão, ouvimos, escutamos e seguimos. Jesus não nos dá coisas prontas, ele nos ensina a segui-lo. Por isso orienta os discípulos que estão ali daquela pesca, a partir do nosso esforço, das nossas buscas e conquistas. Basta ficarmos atentos e percebermos as indicações que Deus nos dá para jogarmos as nossas redes do lado certo. Jesus havia constatado que os discípulos estavam agindo de modo inadequado e mesmo assim permanecia naquele modo. Preciso coragem missionária às vezes para mudar, porque às vezes mesmo estando de uma forma que não está sendo frutuosa, a gente insiste nela. Jesus, depois que os discípulos finalmente, em obediência à palavra de Deus, têm uma pesca milagrosa e vão para afora do mar. E é assim que quando eles são surpreendidos, que Jesus preparou uma refeição para eles. Os discípulos perceberam quando chegaram, brasa, peixe assado e tudo. Quando acreditamos na ressurreição, reconhecemos sim a nossa fragilidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos a grandeza de um Deus que não nos abandona, de um Deus que está conosco, de um Deus que vence a morte para nos tornar também vencedores dos nossos pecados. Seguem firme, portanto, os discípulos que testemunham o ressuscitado. Eles têm agora certeza da ressurreição, e é esta certeza que não nos deixa fraquejar, que creiamos realmente no Cristo ressuscitado, que se faz presente em nossa vida, em nossa missão. Que a ressurreição continue nos abraçando, nos renovando. Cristo aparece para nós todos os dias e de muitas formas. Que tenhamos ouvidos, olhos, coração sensíveis ao ensinar de Deus em nossas vidas. Ele nos ama e por amor continua vivo e ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra